Alguns dias atrás, eu descobri através de pessoas que vieram me alertar que alguém postou um vídeo caluniando sobre mim chamado Exortação, Robert Atsuzi, apresentada por uma voz de computador sob a personalidade de alguém que provou que não existe, chamado Robert Atsuzi, e agradeço a todos que o fizeram. No começo eu não ia fazer nada sobre isso. Na verdade, fiquei um pouco satisfeito porque isso significaria que eu tinha a chance de receber Mateus 5:11 a 12 bênçãos no céu. Mas depois que o link me foi dado várias vezes mais, eu fui em frente e olhei para ele, e eu vi que era uma boa oportunidade para mostrar ainda mais o espírito mentiroso por trás de todas as fábulas do Atsuzi. Eu podia ver que este pessoa agindo como Robert foi tentando encontrar algum tipo de sujeira ou mal sobre mim que me desacredita como um cristão, na esperança de fazer as pessoas se afastarem de ouvir a verdade que eu descobri e apresentou em um vídeo chamado Pastores Kenzo Atsuzi e Robert Atsuzi, Pessoas Reais ou Ficcionais, Expostas, que eu traduzi. Aquele vídeo feitos para difamar a mim como cristão, abre com uma torção das Escrituras para inventar algum tipo de violação da Bíblia contra mim. Este primeiro está apresentando que eu estou violando 1 Coríntios 14. E diz que uma mulher deve ficar quieta na igreja e não falar. Como você vê, esta escritura é tudo sobre reuniões da igreja, serviços da igreja, estar em igrejas, mulheres falando na igreja, ter perguntas na igreja. Mas este pessoa agindo como Robert quer distorcer este para o que ele quer, o que neste caso está falando em vídeos. Observe que 1 Coríntios 14 não está lidando com falar sobre tópicos bíblicos, mas falando como relacionado a dentro de uma igreja. Mais uma vez, não se trata de falar sobre assuntos cristãos, mas de falar conforme permitido em uma igreja. No entanto, este pessoa, fingindo ser Robert, é distorcendo esta escritura para fazer parecer que me falando em um vídeo sobre temas cristãos. Não importa como eu estou falando, seja perguntas, compartilhando insights ou examinando escrituras e assim por diante. Eles querem torcer esse tipo de falar para ser uma violação de 1 Coríntios 14:34 a 35. Para construir um caso falso. Eu sou um rebelde contra esse versículo. O dia em que o YouTube define cada canal como uma igreja. Esse é o dia em que eu seria culpado de tal transgressão. Até então, que a escritura não tem aplicação, porque se relaciona com serviços e reuniões dentro de uma igreja real. A maneira como este pessoa agindo como Robert quer apresentá-lo aqui faria todas as mulheres postando vídeos em sites de redes sociais, do YouTube para Facebook e para Twitter, que estão compartilhando a boa notícia. Quaisquer sonhos ou visões, falando sobre as Escrituras, edificando sobre as Escrituras para qualquer um que possa sintonizar, tornaria todas essas mulheres como rebeldes e violando essa Escritura. Claro que isso não é verdade. Isso é apenas uma distorção malvada clara. Então este imitador de Robert. E eu digo isso porque eu tenho provado. Robert não existe. Tiraram uma captura de tela de mim em outro vídeo e digitou uma declaração falsa o que eu estava fazendo lá, e falou sobre isso, a fim de me fazer parecer um idólatra católico. Qualquer um que tenha sido um assinante do meu canal nos últimos meses saberia sobre o vídeo que postei, o meu testemunho porque deixei a fé católica, que é uma recontagem do meu testemunho de vários anos de idade. Eu tinha publicado dentro do meu livro, como um dos capítulos. E eu amo esta oportunidade porque ela reforça, por exemplo,
como este pessoa ou pessoas criam falsidade que eles apresentam como verdades. Eles fingem estar apresentando o que é assim, mas quando examinado acaba por ser mentira. Agora esta foto que eles capturaram é de um vídeo onde eu estou cantando uma canção que escrevi sobre a oração do Senhor. Our Father, who art in heaven. O fato de haver um Jesus na parede não tem nada a ver com a canção, mas onde eu estou naquela sala, que é o escritório do meu falecido marido. Ele era católico e faleceu em 2008. Eu escolhi cantar lá por causa dos painéis de madeira que iria contrastar minha camisa branca e cabelos grisalhos. Que vergonha que uma pessoa que se apresenta como um herói da fé torne tão flagrante mentiras. Como Cristo não tem lugar com mentirosos, ou esses responsáveis por esta mentira, não são do Senhor. Na época em que eu estava cantando esta canção, eu assisti uma igreja pentecostal e não era católica. Irmãos, desde então quando está parado ao lado a uma parede dizer que você é o dono do que está na parede? Nunca. Você sabe disso. A menos que alguém queira apresentar uma mentira sobre você e torcer essa imagem para apresentar falsamente dele esquema para fazer você aparecer fazendo algo que você não é. Então por volta do minuto 1:03 ele soltou para as mulheres versículo não deve ter cabelo curto, como outra tentativa de ataque, fazendo este vídeo feito há vários anos onde meu cabelo é curto, aparecer como se uma imagem atual e ter uma razão inventada para achar falta com aquele comprimento curto assim ele pudesse acusar falsamente que eu estou violar 1 Coríntios 11:6 onde diz, se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. No entanto, uma visita para o meu canal mostra atualmente meu cabelo está passado meus ombros. E sabemos que para o cabelo para obter esse comprimento não acontece da noite para o dia. Então, o comprimento do meu cabelo sozinho testemunha a alegação que eles estão fazendo como falso. Então, os escândalos que esta pessoa está dando sobre mim são marginalmente aborrecidos porque não há escândalos reais que ele poderia encontrar. Então ele caçava profundamente através da minha mais de 100 vídeos, a fim de encontrar-me em duas cenas diferentes, onde eu estava posicionado ou fazendo expressões que poderiam ser retirados do contexto e apresentado como algo culpado, a fim de usar para fazer mentiras que eu estava fazendo algo que eu não era, para que ele pudesse fabricar eu estava em violações de algumas escrituras. Desde este não é um ato inocente, ele mostra um coração maligno por trás da pessoa, ou pessoas, que criaram este falso vídeo, para tentar denegrir um cristão, comprometido com a caminhada em santidade. Na verdade bíblica completa. Isto é, na verdade. Calúnia e uma ofensa legal, dos tribunais dos Estados Unidos. No Tribunal do Céu. Isso é chamado de dar falso testemunho e uma ofensa de pecado que carrega o preço do fogo infernal a menos que se arrependa. Esta próxima é uma espécie de erro engraçada da parte dele. Porque se este Robert imitador apresentaram a escritura sobre o cabelo de uma mulher não deve ser curto, então ele tivera que ter lido a escritura que seguiu e terminou, que era que uma mulher deveria cobrir a cabeça quando ela ora ou profetizar. No entanto, em seu próximo caso falso contra mim, ele mostra a Anésia isso e depois a apresentam como se eu estivesse desrespeitando Deus por usar um chapéu em uma igreja. Eu amo como representa a busca desesperada do autor por trás disso, para tentar encontrar qualquer coisa que possa parecer como um mal sobre mim.
Este é o caso do segundo exemplo maravilhoso que ele me deu, porque este é um grande exemplo ou de sua cegueira bíblica, ou de sua distorção proposital das Escrituras, para apresentar informações falsas como verdadeiras. Desta vez ele tirar uma imagem de mim cantando uma canção reprovarão, no estilo das Escrituras onde Deus fez com que o profeta Elias zombasse dos malfeitores em 1 Reis 18:27, e eu estava agindo e exagerando minha expressão como se um deles. Aqui estou eu zombando como Elias fez, fingindo ser um dos membros de uma igreja que estão muito ocupados para o movimento do Espírito Santo na igreja. E fingindo ser aquele membro da igreja dizendo a Deus para enviar o Espírito Santo na próxima semana, quando as pessoas não estão tão ocupadas em seus horários pessoais. Isso tem uma revelação dupla. Porque é muito estranho para Robert, que supostamente é fluente em inglês, ter esse mal entendido da natureza da minha canção que estou agindo com o propósito de zombar e repreender aqueles muito ocupados para o Espírito Santo. Para uma pessoa fluente em inglês, poderia ler o letras eu mostro no vídeo enquanto canto, e ele pôde ler que estou cantando uma canção zombando de pessoas que estão muito ocupadas para Deus, e também ver que pelos efeitos de transição de vídeo que o que está atrás de mim não é uma igreja real. Então isso revela duas coisas: que quem viu isso não pode ler inglês e por isso não pode ser o verdadeiro Robert que teve que falar e ler fluentemente inglês, a fim de estagiar por 3 anos na suposta igreja de seu pai no céu. No entanto, o que seria imediatamente claro para alguém que pode ler o inglês, totalmente escapou da pessoa que fez uma captura de tela desta canção acreditando que eu estou em uma igreja real, cantando uma canção da igreja. Holy Spirit, please come before the last song sung. All doors will be closed within half an hour. Come hell or high water. Eu estou em vez cantando uma canção que escrevi a fim de apontar e repreender a maldade dessas igrejas e membros da igreja que são muito ocupados para ficar na igreja tempo suficiente para que o Espírito Santo se mova. Eles o apresentaram desta maneira, nesta calúnia, que eu estou em uma igreja e eu estou falando com Deus, e lá em desrespeito com Deus. Porque, como eu disse, eu estou agindo. E enquanto eu estava agindo, eu estava exagerando meu rosto para ser uma pessoa assim. If you can't move in our time, come back next time. We can't overstay, we got utility bills to pay. That's really nice that some churches pull all-nighters, but we've got schedules to keep. All kinds of church groups that meet. E foi isso que ele saltou sobre. Eles pularam sobre, quando eu estava fazendo expressões exageradas, e apresentaram como se fosse eu. E, em uma igreja real, e sendo desrespeitoso com Deus. Isso é o que eu chamo de perverso. Isso é pessoa que finge ser Robert e entende inglês. Então, isso mostra que ele tem uma natureza desonesta, porque ele escolheu falsamente apresentá-lo como se eu estivesse em uma igreja real, quando em vez disso eu estou de pé na frente de um fundo foto de uma igreja. E ele está apresentando como se eu estivesse sendo eu mesmo naquela cena da igreja. Quando, em vez disso, estou fazendo o papel de um membro da igreja desrespeitoso, a fim de expor uma mentalidade tão pecaminosa. De modo que ali está outro exemplo do espírito mentiroso por trás do criador deste vídeo de exortação. É como se eu estivesse interpretando
o protagonista de Peter Pan no palco. E essa pessoa, fingindo ser Robert, me fotografou indo no ar, por cordas escondidas. E, em seguida, postou na internet eu era realmente um demônio com poderes para levitar no ar, mostrado por meus ouvidos pontudos. Seu crime 2 vezes, pois ele sabia a verdade, e apresentou-o como uma mentira, para me apresentar como mal. Mas o mais importante, a pessoa ou pessoas querem apresentar isso como se vestindo um chapéu na igreja está mostrando uma falta de reverência a Deus, como se as regras para chapéus, em um lugar público, se aplicam à cabeça cobrindo na igreja para as mulheres, mostrando que eles não possuem o conhecimento das Escrituras para ensiná-los em contexto. E, em vez disso, preencher essas lacunas com as regras da sociedade. E essa é a ironia que eu falei porque este pessoa alegando ser Robert começa no início deste vídeo fazendo aquele caso falso sobre eu ter cabelo curto, citando a escritura que é sobre as mulheres devem cobrir a cabeça quando rezam ou profetizando. É por isso que muitas mulheres em movimentos de santidade cobrem suas cabeças com chapéus, cachecóis ou véus, para reconhecer essa escritura. E então eles fecharam com uma ameaça de se arrepender do que eu fiz, que é expor que os personagens Atsuzi são fictícios e contêm falsas doutrinas também. Ou eu irei para o inferno, e mostrando uma imagem de pessoas caindo no inferno como o meu destino. Em primeiro lugar, como Jude 1:9 nos diz, um verdadeiro servo de Deus não pronunciaria julgamento sobre outro. Mais uma vez aqui ele tem as escrituras completamente fora de contexto, misturadas. Porque o Senhor nos diz em Ezequiel 3:18-20, se ele nos mostrar algo que levará os irmãos a perderem suas almas, devemos advertir que irmãos ou perderemos nossas almas também. Assim como devemos testar tudo e expor essas obras das trevas, uns aos outros. Assim como os que mentem são os que vão para o inferno, não os que revelam a verdade. Este fingir de Robert precisa entender isso, pois este pessoa por trás dessas falsidades particulares sobre mim, bem como as mentiras sobre o pai e filho de Atsuzi serem verdadeiros, é o único em risco. O padrão de santidade de Deus é sem mancha ou rugas, e nenhuma mancha de pecado, como mentiras. Faz parte de uma pessoa que se esforça pela santidade do Senhor. No entanto, Lucas 16:10 nos diz que quem for desonesto em uma pequena coisa será desonesto em muitos. Agora, eu posso perdoá-los pelo que eles disseram sobre mim, mas eu não sei se Deus vai perdoá-los pelo que eles disseram sobre o Espírito Santo, se aproximando do fim do vídeo. Naquele momento eles literalmente mostraram esse demônio e disseram que era o Espírito trabalhando atrás de mim. E então a voz robô representando Robert disse que este era um demônio serpente que ele viu em uma visão que estava atrás de mim. E então ele explicou que a função desse demônio era envenenar o povo contra a palavra sagrada, colocando contra os ministros da verdade. E com essa afirmação, este Robert impostor fabrica uma forma de se tornar uma autoridade sobre este demônio inventado, em quem os espectadores podem confiar para preenchê-los neste conhecimento do submundo, exceto que é tudo uma série de mentiras. Agora eu estou indo em isso porque isso é clássico que eles fazem em seus vídeos de depoimentos, e estar no final de recepção eu posso garantir que é criado tranqueira, bobagem completo. Em seguida, o computador voz dado para ser como Robert falando, citou a escritura de Mateus sobre como o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, logo após ele mesmo blasfemado o Espírito Santo atrás de mim. Logo antes disso, ele me definiu
como uma pessoa que critica pregadores da verdade. Agora, as pessoas que só falam português não conseguem entender nenhum dos títulos que tenho nos meus mais de 100 vídeos neste momento. Então qualquer um pode dizer-lhes qualquer coisa sobre os meus vídeos, e eles não são mais sábios. Eles não podem ver que meus vídeos são sobre santidade e retidão, e apoiar vários visionários e pastores nessa caminhada. Assim como meus próprios testemunhos, compartilhando minhas experiências sobrenaturais, visões e sonhos a partir do Senhor, e as canções originais cristãos que eu escrevo e canto. Eles não podem ler que o logotipo do meu canal incorporou as palavras retidão, santidade, divindade e meu foco bíblico de 2 Coríntios 10:4-5. Então, é claro que eles acreditam que a falsidade que está sendo alimentada a eles, que meus vídeos são sobre criticar pregadores. Agora você vê que é assim que as partes por trás deste trabalho, seus fraudes, dar visões caluniosas, mentirosas, alegando identificação positiva de demônios por trás de quem eles querem atacar. Assim parece oficial, quando os fatos mostram que esse Robert nem sequer existe. Quando essa pessoa ou partido fez isso, eles não estavam vindo contra mim, eles estavam vindo contra o Espírito Santo. É por isso que eu disse que posso perdoá-los pelo que eles disseram sobre mim, mas eu não sei se Deus vai perdoá-los pelo que eles disseram sobre o Espírito Santo trabalhar dentro de mim. A coisa é a pessoa ou as pessoas por trás disso, não apenas este vídeo, mas estou falando sobre todos os testemunhos de Atsuzi. Ela ou eles querem fazer com que todos acreditem que tenho esquina sobre tudo, incluindo o Espírito Santo. Mas 2 Coríntios 1:21-22 diz que todos os cristãos são ungidos e selados pelo Espírito Santo. Todo cristão tem o Espírito Santo. E quando você diz que um demônio é o que está por trás deles, você está blasfemando o Espírito Santo, com o qual eles foram selados. Agora, de tudo o que dele apresenta aqui sobre mim, não há uma verdade, nenhuma verdade. Incrível. Não é uma questão de ele estava a falhar por ou disse 1 ou 2 mentiras. Todas as acusações que ele fez estavam sem base, incorreto. Estava inventado. Era mentiras. Era a distorção das Escrituras. E subjacente a tudo estava o espírito de medo, o espírito de mentira e o espírito de denigração. Onde está Deus nisso? Nenhum lugar. Nunca houve uma exibição, o espírito de revelação, na verdade. Sendo e eu sou o tema dessas acusações. Eu posso verificá-lo. E eu verifiquei para você. Homens reais da santidade de Deus nunca fariam tal vídeo. Presentes mentiras. Mas filhos de diabo fariam. Esta é a ação do Senhor, para ajudar a fornecer mais evidências de que estes não são homens de Deus. Pois eles não são mesmo homens genuínos, mas mitos, personagens inventados, impunidos por partidos sem escrúpulos, que não pensam nada de brincar com a fé dos cristãos, para os seus próprios benefício pessoal, seja poder, popularidade, ou qualquer mal que o diabo planejou, incluindo pisotear no verdadeiro cristianismo, e substituí-lo por pseudo-piedade e religião que está longe da verdade, para atirar as pessoas, a partir do que salva, e por mitos, os destrua eles.